Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar a marca de 1000 inscritos. É um número muito importante para mim. Por favor, clique no botão inscrever-se. Subscribe. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando mais vídeos. Muito obrigado a todos vocês. As portas do grande salão abriram-se com um leve sibilo. Jake Morris entrou e, imediatamente, sentiu todos os olhares se voltarem para ele. O salão era enorme, maior do que qualquer edifício que já tinha visto na Terra. O teto se estendia tão alto acima que mal podia vê-lo. Luzes flutuavam no ar sem nenhum suporte visível, lançando um brilho quente sobre tudo. Centenas de alienígenas preenchiam o vasto espaço. Sentavam-se em fileiras curvas que se elevavam como um teatro. Alguns eram altos e finos, como bengalas. Outros eram baixos e cobertos de pelos ou escamas. Alguns nem pareciam ter corpos sólidos. Tintilavam e mudavam de forma enquanto ele observava. Jake ouviu a primeira risada quando estava a apenas 3 passos dentro do salão. Veio de algum lugar à sua esquerda, um som agudo que ecoou pelas paredes. Então, outra risada se juntou, e outra. Em segundos, o salão inteiro vibrava com o som de diversão. Ele sabia por que estavam rindo. Sua armadura parecia terrível. A tinta branca que um dia a cobrira havia queimado na maioria dos lugares, deixando o metal nu à mostra. A placa do ombro direito pendia em um ângulo estranho, presa por aquilo que parecia um fio comum. Marcas de queimadura cobriam o peitoral em listras pretas. O braço esquerdo tinha sido remendado com metal que nem combinava com a cor original. Alguém o havia soldado em linhas ásperas e irregulares. Jake continuou andando. Suas botas faziam sons pesados no chão polido. Cada passo exigia esforço. Os servomotores da armadura, os minúsculos motores que deveriam ajudá-lo a se mover, rangiam e ofegavam. Soavam como um carro velho prestes a quebrar. Um deles, no joelho esquerdo, fazia um clique agudo a cada passo que dava. O visor do capacete não parava de piscar. Números e leituras apareciam e desapareciam diante de seus olhos. Às vezes, a tela inteira ficava escura por 1 ou 2 segundos antes de voltar. Jake já tinha se acostumado com isso nas últimas semanas. Não precisava do computador para lhe dizer o que seu corpo já sabia. Uma alienígena alto levantou-se na primeira fileira. Seu corpo parecia feito de metal azul, com braços longos que terminavam em pontas afiadas em vez de mãos. Quando falou, sua voz ecoou pelo salão. É isto que a Terra realmente envia para nossa reunião? As palavras da criatura pingavam desprezo. Um guerreiro que não consegue nem manter seu próprio equipamento. Mais risadas encheram o salão. Jake viu um grupo de alienígenas que pareciam insetos gigantes. Suas carapaças estavam polidas até brilharem como espelhos, refletindo as luzes flutuantes. Jake alcançou seus mandíbulas umas nas outras, no que ele imaginou ser a versão deles de risada. Ao lado deles, um grupo de alienígenas menores, de pele pálida e olhos grandes, sussurrava entre si atrás das mãos. Jake alcançou seu lugar designado e parou. Uma pequena plataforma o esperava, marcada com um símbolo holográfico que combinava com o da sua placa peitoral danificada. Ele subiu nela e ficou em posição de sentido, exatamente como havia sido treinado na Terra. Do convés de observação lá em cima, a capitã Lisa Hayes o observava. Estava longe demais para Jake ver seu rosto claramente, mas ele sabia que ela estava preocupada. Ela tinha tentado conseguir uma armadura nova para ele antes desta cerimônia. Tinha preenchido os formulários de solicitação. Tinha usado seus contatos, mas simplesmente não havia tempo. A cerimônia era hoje, e Jake havia chegado à estação apenas 2 horas atrás. Lisa conhecia a verdade sobre a armadura. Sabia o que cada arranhão e amassado representava.
Mas os alienígenas no salão não sabiam. Só viam o que parecia ser um soldado mal equipado de um planeta atrasado. Um ser que parecia feito de cristal vivo flutuou até o centro do salão. Era o conselheiro Vex, o mestre de cerimônias. Seu corpo capturava a luz e a dividia em arco-íris que dançavam pelas paredes. Quando falou, sua voz pareceu vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Bem-vindos, guerreiros da galáxia conhecida, disse Vex. Suas palavras eram traduzidas para a língua de Jake pelo pequeno dispositivo em seu ouvido. Vocês se reuniram aqui para demonstrar o poder de seus povos, para mostrar a força de sua tecnologia e a coragem de seus corações. Vex gesticulou em direção às fileiras de alienígenas. Cada um de vocês representa o melhor que seu mundo tem a oferecer. A armadura mais forte, as armas mais avançadas, o maior treinamento que suas civilizações podem proporcionar. Seu olhar varreu a sala e pousou em Jake. Por um momento, Jake pensou ter visto algo naqueles olhos cristalinos. Não era zombaria como os outros. Algo diferente? Curiosidade, talvez? Ou seria pena? Começamos com as demonstrações tradicionais, continuou Vex. Cada guerreiro demonstrará as capacidades de seu equipamento. Veremos escudos que podem desviar a fúria das estrelas. Armaduras que podem suportar o vácuo do espaço. Um grande alienígena coberto de pele cinzenta e espessa levantou-se. Usava uma armadura que parecia nova, sem um único arranhão em sua superfície. O metal era de um vermelho profundo e parecia pulsar com luz interior. Quando se movia, a armadura se movia com ele suavemente, como uma segunda pele. Sou o comandante Drax do Império Kreliano, anunciou o alienígena. Sua voz era profunda e áspera, como pedras se esfregando. Minha armadura foi forjada no coração de uma estrela moribunda. Nunca falhou, nunca vacilou. É perfeição. Drax olhou diretamente para Jake ao dizer isso. Seus olhos, pequenos e amarelos, não continham nada além de desprezo. Vários outros guerreiros krelianos atrás dele bateram suas garras em aprovação. Um alienígena menor, de pele azul clara e traços delicados, levantou-se em seguida. Usava uma armadura que parecia feita de vidro ou cristal. Era linda, capturando a luz e fazendo-a parecer brilhar. Sou a embaixadora Lera do coletivo Venati, disse ela com uma voz suave. Nossa armadura é cultivada, não construída. Adapta-se a qualquer ameaça. Aprende com cada batalha. É viva como nós somos vivas. E ela olhou para Jake e ele a viu balançar a cabeça levemente. Era um gesto pequeno, mas o significado era claro. Ela sentia pena dele. Aos olhos dela, ele já estava derrotado. Um a um, os outros guerreiros se apresentaram. Cada um tinha uma armadura que parecia ter acabado de ser feita. Brilhante, perfeita, poderosa, e cada um olhava para Jake com alguma combinação de diversão, pena ou nojo. Jake permaneceu em silêncio durante tudo aquilo. Não se defendeu. Não explicou. Simplesmente esperou. Seu rosto não mostrava nada. Anos de treinamento militar tinham-lhe ensinado a esconder suas emoções. Mas por dentro, ele pensava em Nova Portland, nos colonos, nas crianças que havia protegido. A armadura danificada pressionava seu corpo em dezenas de lugares onde já não se ajustava direito. O peso dela, sem os servomotores funcionando corretamente, fazia seus ombros doerem, mas ele tinha carregado esse peso por semanas. Podia carregá-lo um pouco mais. E finalmente, disse Vex, virando-se para Jake, temos o comandante Jake Morris da Terra. Bem-vindo ao Conselho Galáctico, comandante. Você nos contará sobre sua armadura? O salão ficou em silêncio. Todos esperavam para ouvir o que o humano diria. Como explicaria aparecer numa cerimônia tão importante, parecendo que tinha acabado de rastejar para fora de um monte de lixo? Jake respirou fundo. Quando falou, sua voz era calma e firme. Minha armadura viu combate, disse simplesmente. Ela fez seu trabalho. Isso foi tudo.
Sem grandes discursos, sem desculpas. Apenas essas 2 frases curtas. O silêncio durou exatamente 3 segundos. Então a risada começou de novo, mais alta do que antes. O conselheiro Vex levantou uma mão cristalina, e a risada lentamente morreu. As luzes flutuantes no salão diminuíram ligeiramente, e uma grande área circular no centro do chão começou a brilhar. Esta era a arena de demonstração. Começaremos os julgamentos, anunciou Vex. Primeiro, o teste de força. Cada guerreiro nos mostrará o que sua armadura pode suportar. O comandante Drax deu um passo à frente primeiro. Sua armadura vermelha brilhava enquanto ele caminhava até o centro do círculo luminoso. Um display holográfico apareceu no ar acima dele, mostrando leituras e medições que Jake não entendia completamente. Observem, disse Drax, sua voz áspera, cheia de orgulho. Um pequeno drone flutuou do teto. Tinha o tamanho de uma bola de basquete e zumbia enquanto se movia pelo ar. Sem aviso, disparou um feixe de energia azul brilhante diretamente no peito de Drax. O feixe era tão intenso que Jake teve que desviar o olhar por um momento. Quando olhou de volta, Drax permanecia inalterado. Sua armadura não tinha uma única marca. O display holográfico mostrava que o feixe havia carregado energia suficiente para derreter 15 centímetros de aço sólido. Mas a armadura de Drax tinha absorvido tudo sem nem esquentar. Os guerreiros krelianos na plateia bateram suas garras em aprovação. Drax curvou-se levemente e voltou para sua plataforma, lançando a Jake um olhar que dizia claramente: "Vamos ver sua armadura quebrada fazer isso." A embaixadora Lyra foi a próxima. Sua armadura cristalina cintilou enquanto ela ocupava seu lugar no círculo. O mesmo drone apareceu, mas desta vez disparou 3 tipos diferentes de armas ao mesmo tempo. Feixes de energia, pequenos projéteis de metal e algum tipo de ácido que sibilava e soltava vapor ao atingir. A armadura de Lara respondia a cada ameaça de forma diferente. Onde a energia atingia, a armadura se tornava reflexiva, desviando o feixe. Onde o projétil atingia, a armadura se tornava macia, absorvendo o impacto como um travesseiro. Onde o ácido caía, a armadura simplesmente dissolvia aquela seção e crescia novo material para substituí-la em segundos. Defesa adaptativa, explicou Lara, sua voz suave de alguma forma alcançando todo o salão. Minha armadura pensa, responde, protege. A plateia fez sons de aprovação em uma dúzia de línguas diferentes. Jake observou com atenção. A tecnologia era impressionante. Muito além de qualquer coisa que a Terra tinha desenvolvido. Mas ele notou algo. Tanto Drax quanto Lyra tinham demonstrado suas armaduras em condições controladas, contra ameaças que esperavam, contra armas que foram projetadas para fazê-los parecer bem. Vários outros guerreiros tiveram suas vezes. Cada demonstração era mais elaborada que a anterior. Uma alienígena mostrou uma armadura que podia se tornar invisível. Outro demonstrou uma roupa que podia sobreviver submersa em lava. Um terceiro guerreiro mostrou como sua armadura podia se dividir e lutar como peças separadas, defendendo seu usuário de múltiplas direções ao mesmo tempo. Finalmente, era a vez de Jake, e ele entrou no círculo lentamente. Cada movimento fazia sua armadura ranger e gemer. O clique no joelho esquerdo parecia mais alto agora, ecoando no salão silencioso. O drone de demonstração desceu, mas antes que pudesse disparar, o conselheiro Vex levantou a mão. "Comandante Morris", disse Vex, e Jake pensou ter ouvido algo novo na voz do alienígena. Não era zombaria, mas sim curiosidade genuína. "Sua armadura parece comprometida. Talvez fosse imprudente submetê-la a mais estresse. Você pode se retirar desta parte do julgamento sem desonra." A oferta foi educada, mas Jake entendeu o que realmente significava. Vex estava lhe dando uma saída fácil.
uma chance de salvar as aparências antes que sua armadura falhasse completamente diante de todos. Obrigado, conselheiro, respondeu Jake. Mas eu gostaria de prosseguir. Vex o estudou por um longo momento. Então assentiu. Como desejar. O drone ativou-se. Disparou o mesmo feixe de energia azul que tinha usado em Drax. O feixe atingiu Jake em cheio no peito. Sua armadura absorveu a maior parte, mas o calor vazou em vários lugares onde as placas danificadas não selavam mais corretamente. Jake sentiu como se alguém estivesse pressionando moedas quentes contra sua pele. Ele não se moveu, não piscou. O display holográfico mostrava que sua armadura tinha bloqueado apenas cerca de 60% da energia do feixe. O resto tinha atravessado direto. Pelos padrões desta competição, sua armadura tinha falhado no teste. Mas sussurros se espalharam pela multidão. Jake ouviu a palavra primitivo em várias línguas diferentes. Seu dispositivo tradutor captou todas elas, mas então algo aconteceu que fez os sussurros pararem. O drone disparou novamente, desta vez de um ângulo diferente. Então de novo e de novo. Circulou Jake, atingindo-o de todas as direções. Cada disparo fazia sua armadura fumegar e quiar. O cheiro de metal queimado enchia o ar. Jake permaneceu perfeitamente imóvel durante tudo aquilo. Após o 12º disparo, Vex ordenou que o drone parasse. Suficiente, disse o conselheiro. Já vimos o bastante. Mas o que exatamente eles tinham visto? Para a maioria dos alienígenas no salão, eles testemunharam uma peça de equipamento inferior falhando sob pressão. Mas alguns poucos, aqueles que realmente haviam lutado em batalhas reais, notaram outra coisa. Notaram que Jake não tinha se movido, nem um pouco. Apesar do calor, apesar da dor que devia vir da energia vazando através de sua armadura danificada, ele simplesmente ficara ali e aguentara. A capitã Lisa Hayes, observando de cima, fechou os olhos. Ela sabia o que aquele tipo de imobilidade significava. Significava que Jake já tinha suportado coisas piores. Muito piores. Os testes continuaram com provas de mobilidade. Guerreiros percorriam pistas de obstáculos que surgiam no ar, criadas por tecnologia holográfica. Saltavam barreiras mais altas que casas. Esquivavam-se por passagens estreitas em velocidades incríveis. Suas armaduras os tornavam mais rápidos, mais fortes, mais ágeis do que qualquer ser não aprimorado poderia ser. Quando chegou a vez de Jake, ele andou pela pista em vez de correr. Seus servomotores danificados não suportavam mais a corrida. Onde outros pulavam, ele escalava. Onde outros se esquivavam, ele simplesmente avançava, deixando sua armadura absorver os impactos das barreiras holográficas. Levou 3 vezes mais tempo que qualquer outro para terminar a pista. Ao final, fumaça subia de várias juntas de sua armadura. Os rangidos tinham piorado, mas ele terminou. A multidão não ria mais. Agora, apenas pareciam confusos. Por que a Terra enviaria alguém assim? Por que um guerreiro apareceria numa cerimônia importante com equipamento que mal funcionava? Não fazia sentido. Durante uma breve pausa, uma jovem se aproximou de Jake. Ela era humana. Uma das poucas outras da Terra na cerimônia. Seu nome era Kate Sullivan e trabalhava como assistente diplomática. Comandante Morris, disse ela, a voz tensa com raiva mal contida. Senhor, por que está fazendo isso? Por que não conseguiu uma armadura nova? Está nos fazendo parecer mal diante de toda a galáxia. Jake pegou a garrafa de água que ela ofereceu e bebeu devagar. Quando terminou, olhou para ela com olhos cansados. Kate, disse ele calmamente, apenas observe. Você entenderá em breve. Entender o quê? Ela exigiu. Que nem conseguimos manter nosso equipamento direito. Que não estamos prontos para estar aqui. Jake não respondeu. Apenas devolveu a garrafa de água
e voltou para sua plataforma. O conselheiro Vex flutuou de volta ao centro do salão. As luzes flutuantes se acenderam novamente. Agora, passamos para o teste final, anunciou Vex. O teste do propósito. Cada guerreiro demonstrará não apenas o que sua armadura pode fazer, mas o que ela já fez. Mostrem-nos suas vitórias. Mostrem-nos como seu equipamento os serviu em combate real. Isso era diferente dos testes anteriores. Não se tratava de demonstrações controladas. Tratava-se de batalhas reais, sobrevivência real. O comandante Drax foi primeiro novamente. Displays holográficos mostraram imagens dos sistemas de gravação de sua armadura. As imagens o mostravam liderando tropas krelianas contra algum tipo de rebelião. Os escudos de sua armadura desviavam o fogo inimigo. Sua força permitia que ele destruísse barricadas. Num momento dramático, um canhão de uma pequena nave disparou diretamente contra ele, e os sistemas defensivos de sua armadura o protegeram completamente. A plateia emitiu sons de apreciação. Era uma exibição impressionante de capacidade de combate. A embaixadora Lyra mostrou suas gravações em seguida. Sua batalha tinha sido diferente. Lutada na atmosfera tóxica de um mundo hostil. As imagens mostravam sua armadura se adaptando a produtos químicos que dissolviam metal, criando novas camadas mais rápido do que o ambiente podia destruí-las. Ela havia resgatado uma equipe de pesquisa de uma instalação em colapso, enquanto o próprio ar tentava corroer sua proteção. Um por um, os guerreiros mostraram seus registros de combate. Batalhas vencidas, inimigos derrotados, vidas salvas. Cada gravação era cuidadosamente editada para mostrar o guerreiro e sua armadura da melhor forma possível. Então, foi a vez de Jake. Ele entrou no centro do círculo, mas não ativou nenhum display holográfico. Não mostrou nenhuma gravação. Em vez disso, apenas ficou ali, olhando para os alienígenas reunidos. Há 3 semanas, começou Jake, a voz baixa mas clara. Uma colônia chamada Nova Portland foi atacada. O salão ficou em silêncio. Não era o que esperavam. Cadê as gravações dramáticas de batalha? Cadê as demonstrações de tecnologia superior? Jake continuou. Nova Portland é um pequeno assentamento na borda do espaço explorado. 200 pessoas vivem lá. 73 delas são crianças. Jake ficou no centro do círculo, e todos os olhos no salão o observavam. O silêncio era completo. Até os alienígenas que tinham rido mais alto agora estavam perfeitamente imóveis, esperando para ouvir o que o humano diria. Os invasores vieram à noite, disse Jake. Sua voz estava firme, mas aqueles que ouviam com atenção podiam perceber algo por baixo, algo duro e frio. Eles queriam os suprimentos da colônia, comida, remédio, células de energia. Não se importavam que houvesse pessoas vivendo lá. Não se importavam com as crianças. Ele fez uma pausa. E naquela pausa, a capitã Lisa Hayes sentiu sua garganta apertar. Minha equipe era de 6 pessoas, continuou Jake. Éramos os respondedores mais próximos. Quando chegamos, os invasores já tinham cercado o assentamento principal. Eles tinham números, tinham armas pesadas, tinham suporte orbital de suas naves. A embaixadora Lyra se inclinou para a frente em seu assento. Aquilo não soava como o tipo de batalha que terminava bem. Soava como o tipo de situação em que se recua e pede reforços. Não podíamos esperar por reforços, disse Jake, como se tivesse ouvido seus pensamentos. Os invasores iriam romper as muralhas do assentamento em poucas horas. Então, montamos uma posição defensiva entre eles e os colonos. 6 de nós contra mais de 100 invasores. O comandante Drax fez um som que poderia ser de incredulidade. 6 contra 100. Aquilo não era bravura. Era suicídio. A mão de Jake se moveu para a placa do peito, os dedos traçando uma das muitas marcas de queimadura. Esta marca aqui foi da primeira hora. Um tiro de rifle de plasma.
Os escudos da minha armadura absorveram a maior parte, mas o calor ainda passou. Parecia que alguém tinha pressionado um ferro quente contra minhas costelas. Ele moveu a mão para o ombro direito, onde a placa pendia num ângulo estranho. Hora 2. Um foguete atingiu perto da nossa posição. Estilhaços destruíram o gerador de escudo. Depois disso, não tínhamos mais escudos, apenas as placas da armadura. O salão permaneceu em silêncio. Jake não estava mostrando gravações ou displays holográficos. Estava mostrando algo mais pessoal. Estava mostrando a própria armadura, e cada marca nela era parte da história. Hora 3. Perdemos Stevens. A voz de Jake não mudou, mas de alguma forma ficou mais pesada. Um tiro de sniper. Atravessou o capacete dele. Ele tinha 19 anos. Era seu primeiro destacamento. Kate Sullivan, parada na borda do salão, sentiu lágrimas começarem a se formar em seus olhos. Ela não sabia. Ninguém tinha contado os detalhes a ela. Hora 4. Perdemos Garcia. Hora 5. Perdemos Chen. Jake tocou outra marca em sua armadura a cada nome. Os invasores continuavam vindo. Acabamos que se jogassem corpos suficientes contra nós, quebraríamos. Estavam errados. Ele olhou para os alienígenas reunidos. Seus olhos se moveram de rosto em rosto, encontrando seus olhares. Hora 6. O núcleo de energia da minha armadura começou a mostrar sinais de alerta. Estresse demais. Dano demais. O computador me disse que eu tinha talvez mais 3 horas de energia total. O corpo cristalino do conselheiro Vex pareceu escurecer ligeiramente. 3 horas de energia, e Jake tinha dito que a batalha durou quanto tempo? Hora 7, perdemos Monroe. Hora 8, perdemos Davis. A mão de Jake caiu para o lado. Sobramos só eu e o tenente Peterson. 2 pessoas, ainda mais de 80 invasores, e os reforços ainda estavam a 8 horas de distância. O estalar das garras krelianas tinha parado. Os sussurros dos Venathi tinham cessado. Cada ser no salão estava completamente focado no humano com a armadura danificada. A armadura do Peterson falhou primeiro. Hora 9. O núcleo de energia dele morreu, e de repente, ele estava carregando 110 quilos de peso morto. Não conseguia se mover, não conseguia lutar. Arrastei-o para a cobertura e disse para ele ficar abaixado. A mão de Jake tocou o braço esquerdo de sua armadura, onde o metal descasado tinha sido soldado. Um tiro de invasor atingiu o conjunto do meu braço, destruiu os servomotores, queimou metade dos sistemas. Tive que cortar a placa do braço inteira e substituí-la por sucata que encontrei no assentamento. Fiz isso com uma mão só, enquanto ainda atirava com a outra. Os olhos da embaixadora Lyra se arregalaram. Ele tinha feito reparos de campo no meio do combate, sob fogo inimigo. A hora 9 foi quando meu núcleo de energia também morreu, disse Jake calmamente. Senti acontecer. Num segundo, a armadura estava me ajudando a me mover. No segundo seguinte, era apenas peso. 110 quilos de metal envoltos no meu corpo. Sem servomotores, sem assistência de computador, sem aumento de força. Apenas eu e uma armadura muito pesada que eu não podia tirar porque era a única coisa que me mantinha vivo. As implicações disso atingiram a plateia como um golpe físico. Alguns entenderam imediatamente. Outros levaram alguns segundos a mais, mas, eventualmente, todos perceberam o que Jake estava dizendo. Ele tinha lutado por mais 7 horas em uma armadura sem energia. Hora 10. Continuou Jake, a voz imutável. Os invasores tentaram um ataque total. Acharam que com apenas uma pessoa lutando, poderiam dominar a posição. Segurei a entrada principal do assentamento. Apenas eu e meu rifle, numa armadura que pesava tanto quanto uma pessoa pequena. Uma armadura que eu tinha que mover com pura força muscular. E ele tocou a placa do peito novamente, onde dezenas de pequenas marcas pontilhavam a superfície. Cada tiro que me acertava
eu sentia. A armadura ainda parava as balas, mas sem os sistemas de absorção de impacto funcionando, cada impacto era como ser atingido por um martelo. O comandante Drax se levantou lentamente. Sua espécie respeitava a força acima de tudo. E o que o humano estava descrevendo não deveria ser possível. Mover-se em armadura sem energia exigia uma força que nenhum ser normal possuía. Hora 11. Os invasores conseguiram passar pela nossa posição. Tive que deixar a entrada e proteger o Peterson. Ele ainda estava vivo, ainda consciente, mas não podia se defender. Então, fiquei sobre ele. Lutei de lá. A respiração de Jake estava firme, mas aqueles que observavam podiam ver suas mãos se fecharem em punhos. A memória o afetava, mesmo que sua voz não demonstrasse. Horas 2 presete a paz presete. Eles tentaram de tudo. Granadas, foguetes, até trouxeram uma arma montada em veículo que deveria ter perfurado minha armadura como papel. Mas uma armadura que já está quebrada não quebra da mesma maneira 2 vezes. Os sistemas estavam mortos, mas as placas em si eram sólidas. E elas aguentaram. Ele olhou para baixo, para sua armadura, para todo o dano, todos os reparos, todas as marcas das quais os alienígenas tinham rido. Hora 15. Ouvi choro vindo de dentro do assentamento. Uma criança, talvez 5 anos, estava assustada. Queria sua mãe. Os invasores também ouviram. Começaram a concentrar fogo naquela seção da muralha, tentando romper. Kate Sullivan tinha a mão sobre a boca agora, tentando não fazer nenhum som. Não podia deixá-los passar, disse Jake simplesmente. Então, me movi para aquela seção. Me coloquei entre os invasores e aquela muralha, entre eles e aquela garotinha. E fiquei ali, com 110 quilos de armadura sem energia, e não me movi. O silêncio no salão era tão completo que, quando a armadura de Jake fez seu som de clique, todos ouviram claramente. Hora 16. Os reforços finalmente chegaram. Ouvi as naves deles se aproximando. Ouvi os invasores começando a se dispersar. Tinha acabado. Jake ergueu a cabeça e olhou diretamente para o conselheiro Vex. Quando a equipe de resgate alcançou minha posição, me encontraram ainda de pé, ainda armado. Minha armadura tinha travado na minha postura defensiva final. Meus músculos tinham caibrado tão severamente que não consegui me mover nem quando a energia voltou. Tiveram que me cortar para fora da armadura. Ele tocou a placa do peito uma última vez. Esta armadura me manteve vivo por 16 horas. Ela parou balas, plasma, estilhaços e explosões. E quando sua energia morreu, eu a mantive viva. Eu a movi com minha própria força. Transformei-a de um traje de combate motorizado em uma casca de metal. E usei essa casca para proteger 200 pessoas que não tinham mais ninguém. Jake olhou ao redor do salão, encontrando os olhos daqueles que haviam rido dele. Vocês perguntaram, o que minha armadura pode fazer? Ela pode sobreviver. Ela pode suportar. E quando tudo mais falha, ela pode se tornar um escudo que um humano pode carregar apenas com força de vontade. Ele deu um passo para trás do centro do círculo. A história estava terminada. Mas ele não tinha terminado. Ainda não. Cada marca nesta armadura conta parte dessa história, disse Jake. Cada amassado, cada marca de queimadura, cada reparo grosseiro. Isto não é equipamento danificado. Isto é prova. Prova de quê? Os alienígenas no salão estavam começando a entender, mas precisavam ver mais. Precisavam entender o que significava ser humano, o que significava recusar-se a desistir. Jake ergueu a mão até o capacete. Seus dedos encontraram a liberação do selo e houve um leve chiado quando as travas pressurizadas se desengataram. O som pareceu alto no salão silencioso. Cada alienígena se inclinou ligeiramente para a frente. Curiosos para ver o rosto do humano que havia contado uma história tão impossível. O capacete saiu lentamente. O rosto de Jake foi revelado à Assembleia pela primeira vez. Vários alienígenas
fizeram sons de surpresa ou preocupação. Seu rosto era magro, mais magro do que deveria ser. Tudo isso. Olheiras escuras sob seus olhos como hematomas. Uma cicatriz corria de sua têmpora esquerda até o maxilar, ainda rosada e recente. Seu cabelo, o pouco que aparecia sob onde o capacete estivera, estava grisalho nas têmporas. Ele parecia mais velho do que seu arquivo dizia, mas foram seus olhos que chamaram a atenção deles. Eram calmos, firmes, os olhos de alguém que viu algo terrível e sobreviveu. Jake colocou o capacete cuidadosamente no chão ao lado dele. Então, ele alcançou a placa do peito. Esta peça era mais complicada. Ele teve que soltar vários engates e desconectar alguns cabos que ainda tinham energia mínima passando por eles. O computador da armadura deu um pequeno bip triste quando ele desconectou a linha de dados principal. A placa do peito se soltou com um som como de metal rasgando. Várias das soldas que seguravam os reparos de emergência no lugar escolheram aquele momento para ceder completamente. Pequenos pedaços de metal tilintaram no chão. Jake pareceu não notar. Ele apenas continuou trabalhando, removendo a armadura peça por peça. Debaixo da placa do peito, sua camisa estava manchada de suor velho e sangue mais recente. Bandagens envolviam suas costelas, visíveis através de rasgos no tecido. As bandagens estavam limpas, o que significava que alguém as trocara recentemente, mas havia pontos onde o vermelho estava vazando. A embaixadora Lyra levantou-se de seu assento. Sua espécie era curadora e guerreira, e ela reconheceu sinais de ferimentos graves. Comandante Morris, ela chamou, sua voz suave ecoando pelo salão. Você está ferido. Deveria parar. Você precisa de atendimento médico. Jake olhou para ela e deu um pequeno sorriso. Não era um sorriso feliz, mas como o tipo de sorriso que alguém dá quando ouve uma piada que não é muito engraçada. E eu sei, disse ele simplesmente. Então continuou removendo a armadura. O braço direito saiu em seguida. Quando Jake o puxou, todos puderam ver seu braço real por baixo. Do cotovelo ao pulso, estava coberto de cicatrizes de queimadura. A pele ainda estava se curando, ainda rosada e com aparência inflamada. Quando ele moveu os dedos, alguns dos alienígenas se encolheram. Claramente doía, mas o rosto de Jake não demonstrava nada. Hora 7, disse Jake calmamente, olhando para o braço cicatrizado. Uma granada de plasma explodiu perto demais. O isolamento térmico da armadura falhou. E eu podia sentir o cheiro da minha própria pele queimando, mas não podia parar de lutar. Então, envolvi em gel médico de emergência e continuei. Ele colocou a peça do braço direito no chão e passou para o braço esquerdo. O metal descasado que havia sido soldado parecia ainda pior de perto. As soldas eram ásperas e irregulares, claramente feitas com pressa por alguém que não era profissional. Eu mesmo fiz este reparo, disse Jake. Hora 9, com uma mão só, enquanto os invasores se reagrupavam para outro ataque. O metal veio de um tanque de água danificado no assentamento. Não é classificado para combate. Não é nem mesmo o tipo certo de liga, mas parou balas bem o suficiente. A peça do braço esquerdo saiu, e por baixo, seu braço parecia melhor que o direito. Mas havia um corte longo descendo do ombro ao cotovelo, mantido fechado com adesivo médico. As bordas do ferimento ainda estavam rosadas. Em seguida, vieram as peças das pernas. A perna direita saiu facilmente, embora Jake tenha tido que se sentar no chão para removê-la adequadamente. Sua perna real por baixo parecia contundida, mas de outra forma intacta. A perna esquerda era outra história. Quando a armadura da perna esquerda saiu, os suspiros da plateia foram audíveis. A perna de Jake era mantida unida por uma órtese médica externa. O tipo de órtese, que deveria ser uma medida temporária de emergência, não algo que você usa por semanas. A órtese ia do quadril ao tornozelo, com hastes de metal,
e cabos de tensão, mantendo tudo alinhado. Hora 12, disse Jake, sua voz ainda calma. Um pedaço de detrito de uma explosão atingiu minha perna, quebrou o fêmur em 3 lugares. O sistema médico da armadura injetou o estabilizador ósseo de emergência e implantou a órtese. Então travou a perna da armadura em posição rígida para suportar meu peso. Ele tocou a órtese suavemente. Eu não podia dobrar esta perna depois disso. Não podia ajoelhar, não podia agachar. Tinha que ficar de pé ou não ficar de jeito nenhum. Então, fiquei de pé. O comandante Drax tinha se aproximado sem perceber. Sua espécie entendia de dor. Eles respeitavam guerreiros que podiam suportá-la, mas isso estava além de qualquer coisa em sua experiência. Uma perna quebrada, mantida unida por uma órtese temporária por 16 horas de combate. Jake não tinha terminado. Ele alcançou para trás e começou a trabalhar na placa traseira. Esta era a peça mais difícil de remover, porque segurava o núcleo de energia principal da armadura e a maioria dos sistemas principais. E ele teve que torcer e dobrar de maneiras que claramente doíam. Mas, eventualmente, os engates soltaram. A placa traseira saiu e Jake a ergueu para que todos pudessem ver. Bem no centro, onde o núcleo de energia deveria estar brilhando com energia armazenada. Não havia nada, apenas um cilindro morto e escuro que parecia ter passado por um incêndio. Isto é o que parece um núcleo de energia completamente drenado, disse Jake, sua voz assumindo um tom mais duro. Todo traje de combate tem limites de segurança. Quando o núcleo de energia chega a 20%, começa a avisar para recuar. A Zettelasuta começa a desligar sistemas não essenciais. A 5% deveria entrar em modo de economia de energia de emergência e pedir extração. Ele girou o núcleo de energia para que todos pudessem ver o painel de leitura. Mesmo à distância, os alienígenas podiam ver que o display estava completamente escuro. Nem uma única luz, nem um único piscar de energia. Este núcleo chegou a 0. Jake disse. Passou de 0. Na verdade, as reservas de emergência também estão drenadas. Eu o empurrei além de todos os limites de segurança, além de todas as especificações, até que não sobrou nada. Ele colocou a placa traseira cuidadosamente no chão. Agora ele estava no centro do salão, vestindo apenas seu traje interno e as órteses médicas. Seu corpo contava a história que suas palavras haviam descrito. Queimaduras, cortes, hematomas, que cobriam a maior parte de sua pele visível em padrões de amarelo, roxo e verde. Mas ele ainda não tinha terminado. E ele alcançou uma bolsa em seu cinto e puxou um pequeno chip de dados. Ele o ergueu para que todos pudessem ver. Minha armadura gravou tudo, disse Jake. Cada segundo dessas 16 horas. Eu poderia mostrar as gravações. Eu poderia provar cada palavra que disse, mas não vou fazer isso. Confusão percorreu a plateia. Porque ele não mostraria a prova. Depois de uma história tão incrível, por que não fornecer evidências? Jake olhou para o chip de dados por um longo momento. Porque isto não é sobre provar nada. Isto é sobre entender algo. Eu sou... Oh... Ele guardou o chip e olhou para os alienígenas reunidos. Vocês todos mostraram gravações de suas maiores vitórias. Momentos perfeitos onde sua armadura os fez parecer invencíveis. Onde tudo funcionou exatamente como deveria. Onde vocês pareceram heróis. Sua voz ficou mais baixa, mas de alguma forma mais intensa. Mas não é assim que o combate real parece. Combate real é bagunçado. Equipamento falha. Pessoas morrem. Nada sai como planejado e você tem que continuar lutando mesmo assim. Ele apontou para seu corpo machucado. Isto é como realmente parece. Isto é o que acontece quando um guerreiro ultrapassa os limites. Quando se recusa a desistir, mesmo quando todo o cálculo lógico diz que deveria. A capitã Lisa Hayes, observando de cima, enxugou as lágrimas dos olhos. Ela tinha tentado preparar os alienígenas para isso, mas não havia como prepará-los.
Eles tinham que ver. Eles tinham que entender. Jake pegou o núcleo de energia novamente. A armadura humana não é projetada para nos tornar super-humanos. É projetada para aprimorar o que já somos. E às vezes, o humano é suficiente. Ele olhou para o comandante Drax. Sua armadura pode suportar um canhão de nave. Isso é impressionante. Mas você pode lutar por 7 horas sem nenhuma energia? Pode mover 240 quilos de peso morto com pura força muscular enquanto atiram em você? E ele se virou para a embaixadora Lyra. Sua armadura se adapta a qualquer ameaça. Isso é notável. Mas o que acontece quando o sistema de adaptação falha? O que você faz quando sua armadura para de pensar por você e você tem que pensar por si mesmo? As perguntas não eram acusações. Eram perguntas genuínas. E os alienígenas não tinham respostas. Jake cuidadosamente reuniu as peças de sua armadura. Cada uma parecia ainda pior agora que estava separada das outras. Individualmente, cada peça parecia que deveria ter sido jogada fora semanas atrás. Juntas, elas mantiveram um homem vivo através do impossível. O silêncio no salão se estendeu. Jake ficou ali em seu traje interno, cercado por pedaços de sua armadura quebrada, e esperou. Ele tinha dito o que precisava dizer. Agora cabia aos alienígenas decidir o que aquilo significava. O comandante Drax foi o primeiro a se mover. O massivo Krelian levantou-se de seu assento e desceu das fileiras de observação. Seus passos eram pesados, cada um ecoando pelo salão silencioso. Ele atravessou o chão polido até parar diretamente em frente a Jake. Por um longo momento, Drax apenas olhou para o humano. Seus olhos amarelos estudaram o rosto cicatrizado de Jake, seus braços queimados, sua perna com órtese. Então, lentamente, deliberadamente, Drax cruzou ambos os braços sobre o peito e inclinou a cabeça. Era um gesto de profundo respeito na cultura Krelian, reservado apenas para guerreiros que haviam se provado além de qualquer dúvida. Eu ri de você, disse Drax, sua voz áspera ecoando pelo salão. Vi a armadura quebrada e pensei que significava um guerreiro quebrado. Eu estava errado. Você não está quebrado. Você está provado. Ele se endireitou e olhou Jake nos olhos. Na minha cultura, dizemos que a armadura só é tão forte quanto o guerreiro que a veste. Vejo agora que tinha isso ao contrário. O guerreiro só é tão forte quanto sua vontade de lutar. Sua armadura falhou, mas você não. Isso é verdadeira força. Drax colocou uma mão com garras sobre o coração. Outro gesto de respeito. Peço desculpas pela minha zombaria. Comandante Jake Morris da Terra. Você tem meu respeito. Você o conquistou. Antes que Jake pudesse responder, a embaixadora Lyra também se levantou. Ela se moveu com graça até o chão, sua armadura de cristal capturando a luz enquanto caminhava. Quando chegou a Jake, lágrimas corriam por seu rosto azul pálido. Eu duvidei de você, disse ela suavemente. Pensei que você fosse vítima de equipamento ruim, planejamento ruim. Vejo agora que não entendi nada. Ela olhou para as peças de armadura espalhadas aos pés de Jake. Esta armadura não falhou com você. Ela deu tudo o que tinha. E quando não tinha mais nada para dar, você a carregou. Você e esta armadura foram parceiros na sobrevivência. Ela estendeu a mão e tocou suavemente uma das cicatrizes de queimadura no braço de Jake. Meu povo é curador. Compreendemos a dor, mas nunca compreendemos esse tipo de resistência, esse tipo de recusa em se render. Você nos ensinou algo hoje. Outros alienígenas começaram a se levantar. Desceram das fileiras de observação e se aproximaram de Jake. Cada um ofereceu sua própria forma de respeito. Alguns se curvaram. Alguns fizeram gestos com as mãos ou membros. Alguns simplesmente ficaram em silêncio, reconhecendo o que haviam testemunhado. Kate Sullivan abriu caminho pela multidão. Quando chegou até Jake, olhou para ele com novos olhos.
olhos que finalmente compreendiam. Me desculpe, sussurrou ela. Eu estava com raiva porque você nos fez parecer mal. Mas você não nos fez parecer mal. Você mostrou a eles quem realmente somos. Jake lhe deu um sorriso cansado. Está tudo bem, Kate. Você não sabia. A maioria das pessoas não entende até ver. A capitã Lisa Reis desceu do convés de observação. Movia-se rapidamente, quase correndo. Quando chegou até Jake, não fez continência nem cerimônia. Apenas colocou a mão no ombro dele e apertou suavemente, tomando cuidado para evitar os ferimentos. Você deveria estar num hospital, disse ela em voz baixa. Estarei em breve, respondeu Jake. Mas eu precisava estar aqui primeiro. Eles precisavam ver. Eles viram, disse Lisa. Galáxia inteira viu. O conselheiro Vex flutuou até o centro do salão. Seu corpo cristalino parecia mais brilhante que antes, pulsando com luz interior. Quando falou, sua voz preencheu cada canto do vasto espaço. Presidi esta cerimônia por 73 ciclos, disse Vex. Vi guerreiros de 1000 mundos. Testemunhei demonstrações de tecnologia que beiram a magia. Ouvi histórias de grandes vitórias e terríveis derrotas, mas nunca vi nada como isto. Olhou para Jake com o que poderia ter sido admiração. Comandante Morris, você mudou a natureza deste encontro. Viemos aqui para exibir nossos melhores equipamentos, nossa tecnologia mais avançada. Viemos aqui para provar que nossa armadura nos torna superiores. Mas você nos mostrou algo mais importante. Vex gesticulou para os alienígenas reunidos. Você nos mostrou que o guerreiro importa mais que a arma. Que a vontade importa mais que a tecnologia. Que às vezes a maior força é a força de continuar quando tudo o mais falhou. O corpo do conselheiro escureceu ligeiramente, um sinal de pensamento profundo em sua espécie. Temos medido as coisas erradas. Temos perguntado, o que sua armadura pode fazer? Quando deveríamos ter perguntado, o que você pode fazer quando sua armadura falha? Porque a armadura falhará, a tecnologia quebrará, o equipamento apresentará defeito, mas o guerreiro interior deve resistir. Virou-se para a multidão. Proponho que mudemos esta cerimônia. A partir de hoje, não celebraremos apenas os guerreiros com a melhor tecnologia. Também honraremos aqueles que foram além de seus limites, aqueles que suportaram o impossível, aqueles que se recusaram a quebrar mesmo quando tudo ao redor estava quebrando. O salão irrompeu em sons de concordância. Cliques, e assobios, e zumbidos, e gorjeios em uma dúzia de línguas diferentes, todos dizendo a mesma coisa. Sim, isto estava certo. Era assim que deveria ser. Vex voltou-se para Jake. Comandante Jake Morris da Terra, você é o primeiro agraciado com esta nova honra. Sua armadura será colocada no Salão dos Heróis. Não como relíquia de vitória, mas como lembrete. Um lembrete de que as maiores batalhas não são vencidas pela armadura mais forte, mas pela vontade mais forte. Jake olhou para os pedaços espalhados de sua armadura. A armadura que o mantivera vivo. A armadura que falhara, mas não desistira. A armadura que contava a história de 16 horas impossíveis. Obrigado, conselheiro, disse Jake. Mas tenho um pedido. Fale, respondeu Vex. A armadura precisa ser reparada primeiro. Totalmente reparada. E depois colocada em exibição. A voz de Jake era firme. Não porque tenho vergonha de como ela parece agora, mas porque esta armadura ainda não terminou. A compreensão surgiu nos traços cristalinos de Vex. Você pretende usá-la novamente depois de tudo o que ela passou, depois de todo esse dano? Você confiará sua vida a ela de novo? Sim, disse Jake simplesmente. Ela salvou minha vida quando não tinha mais energia. Protegeu-me quando qualquer outra armadura teria falhado completamente. Por que eu não confiaria nela? Passamos por coisas piores juntos. Esta declaração, mais do que qualquer outra coisa, reforçou o ponto. A armadura não era apenas equipamento para Jake.
Era uma parceira, uma companheira na sobrevivência. E assim como ele não abandonaria um companheiro ferido, não abandonaria sua armadura. Um pequeno alienígena de pele verde e olhos grandes deu um passo à frente. Comandante Morris, sou o engenheiro Plexic. Seria uma honra reparar sua armadura. Vou torná-la mais forte do que era antes, mas manterei cada marca, cada cicatriz. Elas fazem parte da história dela agora. Jake acenou em agradecimento. Agradeço, engenheiro Plexic. Estou satisfeito. A cerimônia continuou, mas agora era diferente. Os outros guerreiros apresentaram suas demonstrações, mas havia menos exibicionismo, menos arrogância. Todos tinham sido lembrados de que a armadura era apenas uma ferramenta. O verdadeiro guerreiro era o ser interior. Quando os eventos oficiais terminaram, muitos alienígenas se aproximaram de Jake. Queriam saber mais sobre a Terra, sobre o treinamento humano, sobre como os humanos conseguiam suportar tanto. Jake respondeu às perguntas com paciência, embora seu corpo estivesse claramente exausto. O comandante Drax perguntou sobre os colonos. As pessoas de Nova Portland sobreviveram por sua causa. Elas sabem o que você suportou por elas? Jake pensou sobre isso. Alguns viram partes, mas a maioria estava abrigada lá dentro. Eles sabem que houve uma batalha. Sabem que pessoas morreram para protegê-los. Isso é suficiente. Não é suficiente, rugiu Drax. Eles deveriam saber. A galáxia inteira deveria saber. Talvez, disse Jake, mas não foi por isso que eu fiz. Não lutei por reconhecimento ou honra ou glória. Lutei porque aquelas pessoas precisavam de alguém que se colocasse entre elas e o perigo. É isso que fazemos. É isso que significa ser um guerreiro. A embaixadora Lyra, que estava ouvindo, falou. Isso é comum entre os humanos? Essa disposição de se sacrificar por estranhos? Jake sorriu. Você ficaria surpresa com o quão comum é. Os humanos fazem isso há milhares de anos. Soldados que se jogam sobre granadas para salvar seu esquadrão. Bombeiros que entram em prédios em chamas para salvar pessoas que nunca conheceram. Pessoas comuns que veem alguém em apuros e ajudam mesmo quando isso as coloca em risco. Olhou ao redor para todos os alienígenas reunidos perto dele. Não se trata da armadura. Não se trata nem do treinamento. Na verdade, trata-se da escolha. A escolha de ficar quando se poderia fugir. A escolha de lutar quando se poderia se render. A escolha de resistir quando se poderia desistir. Kate Sullivan estava tomando notas, registrando tudo para seus relatórios diplomáticos. Mas agora parou e apenas ouviu. Isso era importante. Era o tipo de coisa que mudaria como os alienígenas viam a humanidade. À medida que a noite avançava, a exaustão de Jake tornou-se impossível de esconder. A capitã Lisa Hayes finalmente insistiu que ele fosse para a enfermaria. Jake não discutiu. Tinha feito o que viera fazer. Mas antes de sair, recolheu os pedaços de sua armadura, mesmo quebrados e espalhados. Mesmo sendo mantidos juntos por reparos rudimentares, era sua armadura, sua parceira. Não ia deixá-la para trás. O engenheiro Plexic ajudou-o a carregar as peças até a enfermaria. O pequeno alienígena já estava fazendo planos, murmurando para si mesmo sobre técnicas de reforço e distribuição de tensão. Jake ouvia e ocasionalmente oferecia sugestões. Quando chegaram à enfermaria, já eram amigos. Os médicos insistiram que Jake ficasse por pelo menos 3 dias. Seus ferimentos eram mais graves do que ele deixara transparecer. A perna quebrada precisava de tratamento adequado. As queimaduras precisavam de cuidados especializados. A exaustão e a desidratação precisavam de tempo para curar. Jake concordou, mas apenas com a condição de que sua armadura ficasse no quarto com ele. Os médicos acharam estranho, mas concordaram. No segundo dia, o conselheiro Vex visitou. O ser cristalino flutuou até a sala médica e observou Jake por um longo momento. Você mudou algo ontem,
disse Vex. Não apenas na cerimônia. Você mudou como a galáxia vê a humanidade. Jake, deitado na cama do hospital com vários monitores ligados a ele, deu de ombros. A verdade é poderosa, respondeu Vex. Mas não é apenas a verdade do que aconteceu, é a verdade do que os humanos são. Você mostrou a eles que os humanos não desistem, mesmo quando a lógica diz para parar, mesmo quando as probabilidades são impossíveis, os humanos resistem. A maioria das espécies chamaria isso de teimosia, disse Jake com um leve sorriso. A maioria das espécies estaria correta, concordou Vex. Mas às vezes, a teimosia é exatamente o que a situação exige. O conselheiro aproximou-se das peças da armadura que o engenheiro Plexic havia cuidadosamente organizado no canto da sala. Esta armadura ficará pendurada em nosso salão de heróis por 1000 anos. Crianças de 100 mundos a verão e perguntarão sobre o guerreiro que a vestiu, e aprenderão o que realmente significa ser forte. Jake olhou para sua armadura, vendo-a com novos olhos. Ela parecia heróica agora, de certa forma, não apesar do dano, mas por causa dele. Cada marca era um momento em que Jake se recusara a desistir. Cada reparo era evidência de adaptação sob pressão. Cada amassado era prova de sobrevivência. Conselheiro, disse Jake em voz baixa. Posso perguntar uma coisa? Claro. Por que você me deixou continuar ontem? Quando cheguei, você poderia ter me pedido para sair. Poderia ter dito que minha armadura não era adequada para a cerimônia, mas não o fez. Por quê? O corpo de Vex pulsou com luz, o equivalente a um sorriso. Porque vi algo em seus olhos. Algo que me deixou curioso. Você ficou ali em armadura quebrada, cercado de zombaria, e não sentia vergonha. Não estava envergonhado. Estava simplesmente esperando. Isso me disse que havia mais na sua história do que podíamos ver. O conselheiro flutuou em direção à porta, preparando-se para sair, mas pausou e olhou para trás para Jake. Obrigado, comandante Morris. Obrigado por nos lembrar o que importa. O salão ficou em silêncio quando você removeu sua armadura, mas não foi um silêncio de choque ou piedade. Foi um silêncio de compreensão. Finalmente entendemos o que significa ser um guerreiro. Você nos ensinou isso. Depois que Vex saiu, Jake deitou-se novamente em sua cama e olhou para o teto. Seu corpo doía. Cada parte dele doía, mas sentia paz. Os 200 colonos de Nova Portland estavam a salvo. A galáxia agora entendia um pouco mais sobre a humanidade. E sua armadura, sua fiel companheira através do impossível, seria reparada e estaria pronta para a próxima vez que fosse necessária. Porque haveria uma próxima vez. Sempre havia. E quando esse momento chegasse, Jake vestiria sua armadura novamente e faria o que os humanos sempre fizeram. Ele resistiria. Obrigado por ouvirem até o final deste vídeo. Eu realmente valorizo cada momento que vocês passaram aqui comigo. Neste momento, estamos a caminho de alcançar o primeiro marco, 1000 inscritos. Se as histórias que conto tocaram vocês pelo menos um pouco, por favor apoiem-me clicando no botão inscrever-se, subscribe. Cada inscrição de vocês é uma enorme motivação para eu continuar a escrever e trazer mais histórias valiosas. Vejo-vos no próximo vídeo.